todos, belo dia novamente, um ótimo dia para todos, uma ótima noite, uma ótima tarde. Vamos continuar hoje lendo e comentando a respeito do nosso manifesto veganista, com vistas a que nos conheçam melhor aquelas pessoas que estão agora entrando em contato com a sabedoria hiperbórea e com a proposta do movimento veganista, que muitos não sabem do que se trata. Por isso nós tomamos essa iniciativa e estamos aqui lendo ponto por ponto, analisando ponto por ponto e buscando deixar mais clara esse intuito do movimento veganista. Antes de mais nada, eu quero comentar então com vocês, esse vai ser o ponto 9, faltam ainda mais 4 pontos, e depois eu vou fazer um pequeníssimo resumo para que fique mais claro, finalizando essa série. Então no ponto 9, o nome desse ponto 9 é o exercício sustentado e continuado da força de vontade. Antes de entrar necessariamente no texto, eu tenho que falar algumas coisas para vocês. Em primeiro lugar, vontade e desejo não são a mesma coisa. A nossa sociedade cultural, né, que foi alterada em todos os termos, foi alterada também nos termos ou na semântica, no significado das palavras. Então, desejo e vontade atualmente são tidos como sinônimos. No entanto, não são. Esotericamente, metafisicamente, gnosticamente, vontade e desejo são coisas diferentes. O desejo refere-se à alma ou às paixões ou às necessidades programadas pelo demiurgo. E a vontade é algo que só existe no espírito. Então, vontade ultrapassa todos os obstáculos, porque busca um ideal espiritual, além do material, além de qualquer coisa que exista nesse mundo. Enquanto que o desejo, muitas vezes, está relacionado com satisfação dos instintos, satisfação de orgulhos, satisfação de programações. Muitas vezes a pessoa recebe determinadas programações que lhe trazem um desejo. Por exemplo, vou exemplificar para vocês. A pessoa nunca viu Coca-Cola, tá? Nunca viu esse CC, Coca-Cola. No entanto, ela vê sempre a propaganda na televisão, na mídia. Beba Coca-Cola, beba Coca-Cola. Compre batom, né? Na minha época tinha esse compre batom. Não sei se os outros aqui participam disso, mas de qualquer maneira, isso institui no inconsciente da pessoa um desejo. Então, um desejo de tomar Coca-Cola. Desejo de comer batom, que é um chocolate. Desejo de ir para as Bahamas. Desejo de ter um carro do ano. São desejos anímicos. Enquanto que a vontade, ela está muito além de qualquer coisa. A vontade é que te impulsiona a superar obstáculos, a superar críticas, a superar ataques. Eu quero dizer, inclusive aqui, como vocês estão vendo aqui, eu estou colocando minha cara tapa, meu nome está aí para todo mundo, a minha vida está aberta para todo mundo, Eu, Linda Maria Pieri, tenho a coragem de colocar minha cara a tapa, não vou no canal de ninguém atacar a pessoa, não vou dizer que aquela pessoa é isso, é aquilo, aquilo outro, a não ser que eu tenha que me defender, ou tenha que defender o movimento veganista. Porque eu, por mim,
Já fui muito caluniada, já tenho, nossa, tenho muita história, gente. Muita história na minha vida, então não preciso me defender de nada porque não devo nada. Quem precisa se defender, eu preciso muitas vezes defender o movimento porque envolve um grupo de pessoas. Não é a minha pessoa, é um grupo de pessoas que estão sendo atacadas e que não tem que passar por isso, não tem que ser atacadas, né? Então, como líder do movimento veganista, muitas vezes eu tenho que defender, não atacar. Eu não entro no canal de ninguém para atacar, para dizer besteira de ninguém. Isso não faz parte da nossa conduta de honra, de verdade, de valor e de vontade. Certo? Então que fique bem claro isso. Então, entrando nesse nosso ponto, que é um ponto muito importante, o ponto 9, o exercício sustentado e continuado da força de vontade. Durante esses quase 4 anos de implantação do movimento veganista, desde a publicação em agosto de 2007 do La Serpiente 3, que possibilitou que fosse efetivamente reconhecido em outubro do mesmo ano, ou seja, em outubro de 2007, até a publicação do presente manifesto em fevereiro-março de 2011, a vontade tem sido o pilar que sustentou toda a implantação argumental do movimento. Então, vou fazer aqui uma ressalva. Esse manifesto ele foi lançado em fevereiro-março de 2011. Nós estamos em 2020, ou seja, foi há 9 anos. Quando ele fala que durante esses quase 4 anos de implantação do movimento veganista, o movimento veganista já tem 10 anos de implantado, 10 anos de criado. E há 10 anos se faz esse trabalho de divulgação da sabedoria hiperbórea, que é algo que eu tenho que deixar cada vez mais claro e repetir, embora se torne às vezes até cansativo. Nós, do movimento veganista, só temos um ideal: difusão da sabedoria hiperbórea através das obras de Luiz Felipe Moiano. E ponto. Não temos envolvimento com nenhuma instituição, associação, sinarquia, com magia negra, uma série de coisas que as pessoas incautas, como diz o nosso querido camarada Shaul, estão aí propagando, né? Somos pessoas que visam uma sociedade no qual as pessoas parem de ser enganadas, parem de ser manipuladas pelo sistema que foi criado para aprisionar nossos espíritos ao longo de vidas. Não estou falando dessa vida só. Já faz muitos e muitos séculos, milênios, que estamos aprisionados na roda das reencarnações, na roda do samsara e passando por todas as programações que nos são impostas. Esse é o escopo principal do movimento veganista. Dar a cara a tapa, mostrar as verdades, mesmo sofrendo críticas, censuras, ataques, até mesmo de seguidores da própria SH. Né? Continuando. Esta vontade foi afirmada em maior medida pelo Círculo Dominicanis Bolívia e em menor medida pelos agentes que se vincularam às estratégias do emergir, propostas há um tempo a esta parte. Manifestamos que o veganismo emergente é um triunfo da vontade de agentes que assumiram seu legado de sangue e trabalharam arduamente até finalmente compreender e aceitar os materiais iniciáticos colocados à disposição pelo centro carismático da oposição estratégica em Rosário, Argentina. Por isso que Luiz Felipe Moiano tem o codinome ou o nome artístico, né, de Nimrod de Rosário. Porque Nimrod foi um personagem bíblico, que foi inclusive torcida essa história, que desafiou as potências da matéria e subiu para lutar contra os anjos, entre aspas, né, do demiurgo, do Jeová Satanás.
E com isso ficou estigmatizado na Bíblia como um rebelde, um herege, porque ele não aceitou mais, assim como o seu povo, não aceitou mais o jugo da matéria. Por isso ele entrou em guerra contra o dono deste mundo. Então Nimrod de Rosário é justamente porque foi em Rosário que foram feitas essas obras de Luiz Felipe Moyano. E Nimrod é esse grande herói bíblico que enfrentou as potências da matéria. Portanto, manifestamos que a possibilidade do movimento se gerou graças ao sustentado vínculo desses agentes, que esses agentes manifestaram com a fonte de toda vontade, que afirma o ressurgimento da resistência ao sistema global sinárquico no planeta inteiro. Resistência ao sistema global sinárquico no planeta inteiro. Manifestamos que quando operadores, agentes e atores logram a redução dos complexos psicológicos que sustentavam sua personalidade psicológica dependente dos padrões universais de razão, religiosos, políticos, econômicos, estéticos e sociais, propicia-se a formação de uma estrutura com uma linha de pensamento e ação diferente de toda proposta sistêmica e um único objetivo à vista, a liberação de todo esse mundo possível, que não corresponde à sua visão de possibilidade. É o momento exato para a manifestação do veganismo emergente, já que há vontade para exercê-lo. Manifestamos que o veganismo emergente só conta com a sua própria força de vontade para sustentar a implantação. Só conta com a sua própria força de vontade para sustentar a implantação. O agente, ao ressignificar os dramas que o vinculam ou que o vinculavam às superestruturas, pode por fim concentrar esse sentido para a sua própria estratégia de liberação. É nessa instância que é possível sustentar uma mística, e isso é percebido pelo entorno cultural como uma espécie de perseverança, capaz de sustentar-se independentemente do tempo na consecução da possibilidade. Manifestamos, então, que a vontade do veganismo emergente o isola do tempo, e isso é percebido pelo sujeito cultural como tenacidade. Ao produzir-se a gestão, o veganismo emergente concorre a uma formação que, em um nível metafísico, se reconhece como mística. Manifestamos por isso que a vontade pode sustentar uma mística, que já não é só argumento evolutivo vivificado pela colocação de sentido, posto que o ser vontade é quem participa fora de toda dimensão temporal. É indubitável que as grandes realizações estão impregnadas de um halo de mística. Só as maiores vontades são capazes de sustentar uma mística. Então vejam, mística é muito diferente de religiosidade, de religião, de programação religiosa. A mística provém da vontade. Por isso a perseverança, por isso a graciosidade luciférica, por isso a falta de preocupação com o tempo, ou com as pessoas, ou com os dramas que as pessoas criam. Manifestamos por isso que a vontade pode sustentar uma mística que já não é só argumento evolutivo vivificado. Manifestamos então que o agente que tem uma poderosa força de vontade é um místico. Mas o agente que tem vontade e estratégia é um líder, ou seja, um veganismo emergente. A vontade se autogera e a autogeração é virginal, arestada, o estandarte do nosso movimento veganista. Só por isso não dependemos do número, da massa, do fator, mas, pelo contrário, a massa se submete à mística e, por mais paradoxal que pareça,
a individualização do veganismo emergente garante seu poder socializante. Então, até aqui o ponto 9. Espero que fique cada vez mais claro, né, o objetivo do movimento veganista, o que significa ser veganista, né? Principalmente esse último ponto, a individualização do veganismo emergente, ou seja, de alguém que tem vontade mística e que está falando a partir do seu próprio espírito, garante a socialização, ou seja, garante o seu poder socializante, ou seja, os outros espíritos se identificam. Aqueles espíritos que estão buscando a origem, a saída, estão buscando o seu o motivo de estar aqui, também as respostas, acabam se identificando, porque isso vem de dentro do espírito e não do intelecto simplesmente, não simplesmente das palavras, mas de algo muito além disso, que é provocado pela vontade espiritual, que é a mística. Certo? Então agradeço a vocês por terem me dado essa atenção até agora e na próxima vez vamos estudar o 10º ponto, que é o emergir de sistemas reais. E vamos dizer o que é sistema real, porque até agora nós vivemos em sistemas falsos. Força e honra!